Oi, pessoal! Eu sou a Elô e estou estreando meu novo quadro aqui no podcast. Ele tem tudo para ser tão intenso quanto uma gravidez inesperada. Espero que vocês gostem. Entre a mulher que eu era e a que eu tô me tornando, eu vou me reencontrando. E sim, ainda sou eu. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, tudo bem? Pessoal, aqui é a Elô. Eu queria trazer para esse quadro um tema que eu tenho vivido com muita intensidade nos últimos meses aí, que é um pouco a questão da maternidade e de como ela está sendo para mim. Para vocês saberem aí um pouco do contexto, eu tô hoje com 30 semanas, famosos 7 meses e meio de gestação. E eu pensei muito de que forma eu queria trazer esse tema aqui, se eu traria esse tema dentro do podcast, como que eu falaria com vocês sobre isso, porque é um tema, acho que bem sensível, assim, para qualquer mulher que já passou por isso, ou está passando por isso, ou até gente que algum dia gostaria, quer passar por isso, sabe? Porque é algo que muda profundamente várias formas, várias coisas, a forma que a gente vê as coisas, um pouco de como a gente encara cada ponto. Acho que é muito particular também de cada uma, como que se passa por tudo isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm falado um pouco mais sobre isso, de como a gente se sente, qual que é a sensação de estar grávida e tudo mais. Mas eu também queria dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, que tem sido bem intensa, vamos dizer assim. Acho que desde o início essa gravidez me trouxe bastante reflexão, alguns momentos de frustração, alguns momentos de pura alegria, que assim, acho que já trazendo um pouco um spoiler aí de como tem sido tudo pra mim, é uma grande montanha-russa, assim, né? É algo que muda muito a sua vida, muda muito o jeito que você precisa lidar com as coisas. Então, eu queria realmente conversar um pouco com vocês sobre isso e trazer um pouco a minha visão. E acho que a primeira coisa que eu queria falar é por que eu demorei tanto tempo, hoje eu tô com 7 meses e meio, por que eu demorei tanto tempo para gravar isso e para falar com vocês? Porque eu não sabia de que forma trazer. Eu tinha muito medo de começar a falar sobre isso e ser visto só como mãe. Então, acho que por isso que eu chamei esse quadro de Ainda Sou Eu, porque acho que a parte da identidade foi a mais difícil para mim, assim. A coisa mais difícil foi entender que agora sou mãe e para onde vai tudo que eu fui até agora, sabe? E para mim foi muito esse o ponto. Acho que não tem nada de errado em ser mãe e ponto. E assim, não me entendam mal, eu respeito muito todas as mulheres que hoje se veem como mães e mães, mas eu não me via assim. Eu não me via sendo só mãe e não tendo a personalidade que eu tinha antes, não tendo a identidade que eu tinha antes, sabe? Eu acho que isso foi muito difícil para mim, entender que quem eu era agora que eu sou mãe e quem eu sou como mulher, como pessoa, assim, sabe? Não somente a Heloísa que agora é mãe, entendeu? Então, isso foi um ponto muito hard para mim, de entender quem sou eu. E eu cheguei a viver um luto, realmente, de quem eu era, as coisas que eu fazia que hoje, pelo menos por um longo tempo, eu não vou poder fazer mais, e para mim me definiam muito como pessoa, sabe? Quem é a Heloísa? A Heloísa é aquela pessoa que gosta de sair, que gosta de encontrar os amigos, que vai muito em show e festival, que dá o sangue no trabalho, que gosta de trabalhar e que tem uma carreira e que, enfim, acho que são várias coisas que eu fazia antes que eu tinha para mim como me definiam como pessoa, que hoje eu sei que
algumas coisas que hoje eu já não consigo fazer, outras coisas que em breve, quando meu filho chegar, eu não vou conseguir fazer, e outras coisas que por mais que eu volte a fazer em algum momento, elas nunca mais vão ser a mesma coisa, sabe? Eu sempre vou ter uma preocupação com a minha família, uma preocupação com meu filho, enquanto eu tô voltando a fazer minhas atividades de, vamos dizer assim, a Heloísa de antes, sabe? Então, eu acho que tudo isso foi um ponto muito difícil de processar para mim, e eu demorei até agora para conseguir falar para vocês sobre isso. Acho que eu tenho conseguido conversar com pessoas queridas e tudo mais, em terapia, já faz um tempo, mas eu não sabia realmente como me expressar e como trazer isso para vocês de uma forma que também não ficasse tão negativo, sabe? Porque para mim não tem sido tudo negativo, é a montanha-russa que eu falei pra vocês, assim, tenho momentos muito altos de, nossa, que delícia, eu vou ser mãe, eu sempre quis ser mãe, né, não imaginava agora exatamente, vou contar como que eu descobri pra vocês também, não imaginava agora exatamente, mas eu queria ser mãe, então, assim, tenho momentos muito felizes, muito bons, muito gostosos, mas eu tenho momentos, assim, que realmente são bem difíceis, assim, sabe? Tem coisas que você vai deixando de fazer, deixando, aos poucos você vai parar de, não só das restrições da gestação mesmo, mas você começa a não conseguir fazer algumas coisas, por exemplo, você já não tem mais a força abdominal pra frente, assim, sabe? Você não consegue levantar pra frente, você só consegue levantar de ladinho, assim, por exemplo. E, enfim, essas coisas, por mais que pareçam muito bestas, vão trazendo uma noção de que você tá perdendo alguns pedacinhos de você mesma, sabe? Pra mim foi muito isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu me lembro que foi muito difícil pra mim foi a última viagem que eu fiz no trabalho, que depois eu falei, vou parar um pouquinho de viajar e tal, que já tô ficando mais cansada e tudo mais. E eu lembro que esse dia eu cheguei em casa, assim, e eu fiquei muito emotiva por ter acabado de voltar da minha última viagem antes de ter meu filho, assim, sabe? Então, são pequenas coisinhas que, por mais que você volte a fazer depois, eu sei que nada vai ser como antes, entende? Então, são algumas coisinhas que eu me sinto perdendo um pouco e tendo um luto pela minha identidade anterior, que infelizmente ou felizmente, né, acho que muita coisa muda pro bem, assim, pra melhor, e não vai mais existir. Aquela Heloísa, ela se foi e ela tá se reconstruindo numa nova personalidade, assim. Pra mim tem sido um pouco desse o grande ponto de estar gestando e de estar pensando em toda essa nova fase que a gente vai viver por aqui. A identidade de mãe, ela é muito forte. Ela, em alguns momentos das minhas reflexões, eu cheguei nessa conclusão de que a Heloísa mãe, ela no final ela vai se sobrepor a todas as outras identidades de Heloísa trabalho, de Heloísa vida social, de Heloísa hobbies, tudo mais. Eu entendo que a identidade mãe, o meu lado mãe, ele durante um bom tempo agora, se não para sempre, ele vai ser grande parte de mim. E para mim esse tem sido o grande desafio, tentar incluir essa identidade de mãe dentro da minha identidade que já existia, que, enfim, gente, a gente se apega muito a quem a gente é, obviamente, né? A nossa identidade é super importante, né? Mas, enfim, eu acho que a identidade de mãe é muito forte e ela vai se sobrepor. E você vai deixar para trás, eu vou deixar para trás várias coisas da minha vida anterior. Vida social vai mudar muito, a rotina é 100% impactada por um bebê que vai depender 100% de mim. Isso se eu não falar do período em si da gravidez, que a gente tem bastante restrição alimentar, a gente até coisa assim, pasmem, alguns tipos de exercício físico não são recomendados. É óbvio, tem suas exceções, tem gente que faz isso durante toda a vida e não tem essa restrição, mas, por exemplo, eu tô um pouco restrita para evitar correr,
pular, por exemplo, a gente não pode andar a cavalo, esse tipo de coisa, sabe? Por mais que, assim, gente, não era algo que estava super na minha rotina, mas você estar restrito de alguma coisa te gera uma sensação de falta, sabe? Eu não corria sempre, não tinha uma rotina de corrida, mas em alguns momentos eu ia na academia, eu corria, enfim, né? E é uma coisa que eu já não posso fazer, por conta de, enfim, várias questões. Se eu for entrar aqui na parte médica com vocês, que eu realmente não tenho tanta base para falar, tudo que eu tenho para trazer para vocês é da visão de paciente, muita mais a de paciente que ouve, escuta, e eu até leio bastante sobre maternidade e toda essa parte da saúde também, mas eu não vou entrar nesse mérito porque também posso falar alguma besteira e aí não vai servir para todo mundo, etc, tá? Mas, enfim, existem restrições, tá? E, obviamente, a gente quer segui-las pelo bem do bebê e, ao mesmo tempo, te dá uma frustração muito grande. Então pensa que aquela coisinha que todo mundo fala que você vai amar mais do que a sua própria vida, também te traz muitas restrições durante esse período que você não conhece quem é essa coisinha, não tem essa conexão, sabe? Eu, pelo menos, vou falar por mim, né? Acho que tem muitas pessoas que pode ser que sintam essa conexão. Mas no momento que você fica grávida, você se desfaz de coisas que te fazem ser quem você é por uma pessoa que você ainda não conhece, que eu ainda não tenho uma conexão, assim, sabe? O que eu tenho, que eu sinto muito, é uma necessidade de cuidado, uma necessidade de carinho. Agora, no finalzinho, assim, que já se mexe bastante, já chega até a interagir, assim, quando dá uns cutucões, assim, na barriga, sabe? Você já começa a sentir um pouco mais de conexão. Mas no início é tudo muito impalpável, assim, e várias restrições que você precisa fazer. Então, assim, eu me sentia muito sobrecarregada e meio frustrada em certo nível, assim, de não poder ser a Heloísa de sempre, enquanto eu estava fazendo isso por alguém que eu não conhecia. Por mais que eu queria estar grávida, tá, gente? Eu queria ser mãe, tipo, eu tinha esse sonho, sabe? E aí, para tentar trazer para vocês também um pouco do contexto de por que talvez eu me sinto assim, eu queria contar um pouco de como que eu descobri tudo isso. Enfim, eu engravidei sem saber e eu descobri que eu estava grávida, porque eu estava atrasada. Então, assim, eu não tive sintomas antes que me fizessem perceber, antes de já ter mais de um mês de gravidez, entendeu? Porque quando você conta pela última menstruação, né? Então, pensa que se eu só descobri quando eu estava atrasada, quando eu descobri já tinha mais de um mês de gravidez, entendeu? E aí, eu descobri que estava grávida no mesmo período que eu estava fazendo uma transição de empresa. Então, eu estava na minha empresa anterior, eu trabalho com trade marketing. Estava na minha empresa anterior já faziam 9 anos, uma empresa que eu gostei muito, foi muito legal de trabalhar, etc. E aí eu vi uma necessidade de mudança, assim, acho que eu queria viver outras coisas também e tudo mais. E aí eu fiz o processo para minha nova empresa, entrei na nova empresa, descobri que estava grávida na minha primeira semana na nova empresa. Então, eu fiz esse movimento de mudar de empresa com muito cuidado, gente. Se você está há 9 meses numa empresa que você gosta, você não sai dessa empresa se você não tiver muitos motivos, se você não tiver realmente com vontade de viver algo novo, se você não confiar realmente nessa nova empresa que tem o seu perfil, que você vai gostar, que vai te trazer desenvolvimento, vai agregar para a tua carreira, sabe? Você não faz essa movimentação. Então, pensem o quanto eu fiquei pasma quando na semana que eu entrei na nova empresa, eu descobri que eu estava grávida. Então, acho que isso foi o grande baque para mim de toda a minha gravidez. Esse foi um momento mais caótico. Eu imagino que para várias mulheres também seja um momento bem crítico ali de sentimentos, de emoção e tudo mais. Mas para mim,
pegou muito essa parte. E, gente, eu sou capricorniana, assim, intensa. Então, carreira, pra mim, acho que quem ouve mais o podcast há algum tempo mais, já me viu falando várias vezes que o ponto pra mim sempre é carreira. Meu ponto sempre é trabalho. Eu tenho um foco muito grande no trabalho. Então, pensa que pra mim, assim, foi caótico esse início. E tanto que no dia, eu vou pintar a imagem pra vocês de como foi essa descoberta. Eu tava fora de casa, reparei que eu tava atrasada, mandei mensagem pro meu marido: marido, eu vou fazer um teste, estou atrasada, vou fazer um teste. Tô indo pra casa. Tô surtada porque, assim, minha primeira semana na empresa, tô surtada. Beleza. Cheguei em casa e meu marido tava com o carro com um problema lá que precisou chamar o guincho. Eu cheguei em casa junto com o guincho dele. Então pensa que eu cheguei e falei assim: marido, tô indo lá fazer o teste. Tô lá no banheiro fazendo o teste e, enfim, a hora que você puder, você vai lá falar comigo, beleza. Enquanto o guincho chegava para levar o carro dele. Então ele não conseguiu nem me acompanhar para fazer todo esse teste, entendeu? Aí eu fui, fiz o teste, gente, sério. Quando você, eu não esperava que fosse assim, porque as instruções do teste vêm assim: faça o xixi aqui e tal, não sei o que, espere, sei lá, 15 minutos, e aí você vai ver o resultado. Se tiver um maisinho, você está grávida, parabéns. Se você não tiver um maisinho, se tiver o tracinho, então você não está grávida. Mas se o maisinho tiver qualquer corzinha, assim, ele não precisa estar muito forte. Se ele tiver qualquer corzinha no mais, é porque você tá grávida. Beleza. Então eu esperava que eu ia fazer xixi no palitinho, ia esperar 15 minutos, e aí eu ia ver. Gente, enquanto eu fazia xixi no palitinho, apareceu mais. Aí eu entrei em desespero. Aí vocês podem imaginar como foi meu choque diante disso, porque como eu falei pra vocês, eu queria ser mãe, mas eu tava esperando, assim, sei lá, daqui uns 2 anos, eu tava esperando algo nesse sentido, então eu não tava me planejando pra isso. Então foi um choque muito, muito grande, assim, pra mim. Então eu me lembro que eu olhei pro teste, enquanto eu fazia xixi já veio o maisinho. Aí eu falei, aí você fica, assim, olhando pra caixa pra tentar entender se o mais é realmente positivo, se realmente com o mais você tá grávida mesmo, assim, sabe? Então, você fica confirmando várias vezes, mas será? Aí, tipo, você tira foto pra ver se é aquilo mesmo, tal, não sei o quê. E aí, nesse momento, eu me lembro, eu também não sou uma pessoa mega, vamos dizer assim, sensível, né? Eu não sou uma pessoa que chora, que se emociona, papapá. Nesse momento, minha amiga, meu amigo, eu chorei que nem uma criança. Aí eu me lembro que eu não tinha nem forças, tipo assim, não tinha nem forças pra ficar de pé. Eu tava tão nervosa que aí eu sentei no chão do banheiro e começava a chorar, olhando o teste, falando, meu Deus, eu não acredito. Nesse momento, tipo, eu queria muito essa criança, mas assim, nesse momento vai ser tudo tão difícil, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou falar na minha empresa nova? Tô chegando nova agora, sabe? Enfim, e aí nesse momento que eu estava chorando, olhando o teste, meu marido chegou no banheiro, olhou pra mim e falou, tá grávida? Eu falei, eu não conseguia nem falar, eu só balançava a cabeça, assim, que sim, sabe? Aí ele falou assim, é sério? Eu falei não, né? Acenei com a cabeça. Sim, assim. Aí meu marido fez a coisa mais fofinha do mundo, né? Aí ele deu um sorrisão assim, falou, nossa, que legal, é uma coisa boa. E eu chorando. E eu me lembro que eu só repetia assim, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Enfim, esse foi o nosso grande momento da descoberta, né? E depois ele falou comigo, ele falou assim, pô, nem pra eu descobrir que você é pai com um sapatinho, né? Com uma caixinha de surpresa. Eu falei, pois é, meu filho, a vida realmente não é o que... não é um morango, né? Enfim, então foi assim que ele descobriu que ele ia ser pai, sabe? Então, no meio de toda essa situação,
que eu ainda não estava me planejando, eu estava fazendo uma grande mudança de carreira que, para mim, na minha visão, no meu entendimento de mundo, no meu foco de vida, ia ser uma mudança muito grande e uma mudança muito esperada, uma mudança muito feliz, enfim. E aí foi isso, meus amigos, foi assim que aconteceu, foi assim que eu soube que eu estava grávida. Para, enfim, trazer o fechamento para vocês. Eu falei na nova empresa, assim, e tem muita gente que espera dar os 3 meses, né? Acho que tem várias pessoas que falam isso. Até os 3 meses você tem uma chance um pouco maior de aborto. Enfim, tem muita gente, eu não sei falar para vocês exatamente qual o percentual, mas tem muita gente que perde os bebês nesse primeiro trimestre, né? Na verdade, muito comum de se perder. Então, muita gente espera dar os 3 meses, que a chance reduz bastante de um aborto espontâneo, para falar para o chefe e tudo mais. Eu me lembro que eu estava tão nervosa e que, com aquela situação, eu não queria parecer, sei lá, que eu não tava, que eu já sabia a hora que eu entrei e tudo mais, que na hora que eu soube, assim, na semana seguinte, já falei com a minha empresa, já falei, gente, aconteceu e, assim, é isso, vou ter um bebê, vou aumentar minha família. Mas, enfim, acho que eu realmente fiz um movimento muito bem pensado, como eu falei para vocês. Então, a minha nova empresa foi super receptiva à notícia, foi super legal, enfim, sou muito, muito grata. Então, depois que eu falei, eu comecei a me sentir um pouco melhor, assim, sabe? Eu comecei a me sentir mais tranquila e aí sim que eu comecei a me preparar, comecei a tentar entender o que eu ia fazer, como que iam ser os próximos passos, tudo mais. Aí as coisas foram caminhando cada dia de uma forma um pouquinho mais leve, assim, nesse sentido de insegurança de carreira mesmo, sabe? Então, as coisas foram caminhando, assim. E eu acho que assim, gente, também, antes de falar, já vinha um pensamento de, gente, eu não tenho o que fazer, entendeu? Depois que você tem um positivo, não tem o que você fazer, não tem pra onde você correr. Então, você vai ter a criança, obviamente, assim. Então, por mais que, se a parte da carreira der uma enroscada, você vai se reajustar depois, entendeu? É meio que isso, não tem muito o que fazer. Então, desde o início eu tava assim, cara, eu vou falar, obviamente, vou ser o mais transparente possível, mas a partir desse momento eu preciso cuidar da minha família, preciso cuidar do meu filho que vai vir aí, entendeu? Então, é um pouco desse o sentimento, um sentimento bem estranho, assim, pra mim. Mas enfim, gente, concluindo um pouco esse episódio, até porque eu tenho muita coisa para falar, mas também para não me estender muito nesse primeiro episódio, nesse episódio daqui, a conclusão para mim é assim, ainda sou eu, sou mãe, mas ainda sou eu? A minha resposta que eu consegui chegar depois desse tempo de bastante reflexão assim sou eu, mas de uma forma totalmente diferente e de uma forma que tô curiosa para descobrir, sabe? Como que eu vou viver, como que vai ser. E eu acho que para finalizar também, para não finalizar na baixa, para finalizar na alta com vocês, todo mundo sair feliz, não sei o que, né? Se vocês estão ouvindo aí de dia, para vocês saírem animados pro seu dia, eu ouvi uma coisa, eu ouvi um post em algum lugar do Instagram, eu vou dividir com vocês. Desculpe para a pessoa que fez, eu não vou saber dar os seus créditos aqui, porque realmente não me lembro, mas foi algo nesse sentido, né? Tinha uma pessoa que estava falando assim, você já viveu preocupações financeiras, você já passou por noites mal dormidas, você já teve preocupações que te tiraram o sono, você já teve muito cansada nessa vida em algum momento. Você também já passou por alguma situação totalmente nova, se sentindo 100% perdida. Você já sobreviveu a tudo isso. Isso você está pronta. O que você não está pronta são para todas as coisas que são incríveis que vêm com esse pacote. Esse amor intenso que você
nunca viveu ainda. Sabe? E assim, gente, eu tô aqui depois, quando eu souber, eu falo pra vocês se é verdade, mas eu acredito que sim, assim, eu tenho conversado com muitas gestantes, muitas mães, pra entender um pouco o ponto de vista de cada uma. E acho que essa frase também me ajudou a entender e a ficar mais positiva com relação a tudo isso, né? Como eu falei pra vocês, uma montanha-russa bem intensa, assim mesmo, mas tem sido super gostoso, super positivo. Então eu quero dividir com vocês aí algumas dos principais movimentos dessa grande montanha-russa aí. Muito obrigada para quem ouviu. Me falem o que vocês acharam do tema, o que vocês acharam do que eu trouxe aqui, como que foi a vivência de vocês também, se vocês quiserem ajudar aí uma mãezinha na 30ª semana de gestação, para quem não fala em semanês, são 7 meses e meio de gestação, tá vendo? Ó, eu já sou tão mãe que eu já falo muito mais fácil em semanas do que em meses, pra vocês verem, hein? Mas qualquer sugestão, gente, qualquer ponto, conversem e me avisem e mandem aqui pra mim, porque eu tô muito ansiosa pra saber também como que é a ideia de vocês disso daqui, o que vocês pensam, como que foi pra vocês, tá bom? Muito obrigada, beijo e até a próxima.